O ministro Alexandre de Moraes puniu o senador Flávio Bolsonaro suspendendo por 90 dias suas visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. A sanção ocorreu em julho de 2026, após Flávio ler e divulgar publicamente uma carta escrita pelo pai, o que foi interpretado como desrespeito a medidas cautelares e possível propaganda eleitoral antecipada. O ministro Alexandre de Moraes acaba de acionar o Ministério Público Eleitoral para investigar o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro por suposta propaganda antecipada, em razão da divulgação da carta escrita pelo pai, ex-presidente Jair Bolsonaro, porque na carta, Jair Bolsonaro fala, ele é meu candidato, e acho que o de vocês também, etc. Então, para ver se isso configuraria ou não um pedido de voto antecipado. A principal punição para esse tipo de crime eleitoral é uma multa. Quando Gleice Hoffmann critica Flávio Bolsonaro pela divulgação de uma carta de Jair Bolsonaro, é inevitável lembrar que, durante a prisão de Lula, ela própria divulgou cartas do então presidente e as utilizou como instrumento de mobilização política. Ouvi os recados e as músicas que vocês cantaram. Estou muito agradecido pela existência e presença de vocês neste ato de solidariedade. Continuo desafiando a Polícia Federal da Lava Jato, o Ministério Público da Lava Jato, o Moro e a segunda instância a provarem o crime que alegam que eu cometi. Até breve, meus amigos e minhas amigas. Até a vitória. Um abraço do companheiro de sempre, Luiz Inácio Lula da Silva. O problema é mais profundo. Não é apenas a existência de narrativas, mas a tolerância com um duplo padrão moral. Eu, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. O que é celebrado quando beneficia um grupo passa a ser tratado como escândalo quando favorece o outro. O que é relativizado, ocultado ou tratado com complacência em relação a um lado ganha enorme repercussão quando envolve o adversário. O critério deixa de ser o certo ou o errado e passa a ser apenas quem praticou o ato. O presidente Lula fez propaganda antecipada para o Guilherme Boulos na Prefeitura de São Paulo, na candidatura à Prefeitura de São Paulo. E aí pagou-se a multa e pronto. Todo mundo viu, ele fez, pediu o voto antecipadamente e pagou a multa e toca o barco. Essa seletividade corrói o debate público e enfraquece a confiança da população nos agentes políticos e na mídia. Uma democracia verdadeira depende de regras iguais para todos. Não pode haver dois pesos e duas medidas conforme a identidade do personagem político. O cara te roubou o relógio é um direito. O país é um país pobre. Um dano na fachada da Fiesp é muito pouco. Se você tivesse que dar uma nota para o governo Lula nesse primeiro ano de 0 a 10, qual seria? Para o governo Lula, dou nota 8. Para o Lula, dou nota 11. Porque eu desafio alguém a dizer, eu no lugar dele faria melhor o quê? Quem quebrou o Brasil, Lula, foi o seu partido. Quem conduziu o país para a maior recessão da sua história foi o PT. Quem quebrou a Petrobras foi o PT. Quem quebrou o setor elétrico foi o PT. Quem empurrou o país para a inviabilidade foi o PT. Quem deixou o país com 13 milhões de desempregados, o PT. Quem conseguiu conciliar inflação alta, juro alto e déficit explosivo? PT. A trilogia do capeta, meu filho. Eu não consigo me faz muito mal lidar com pessoas que são falsas o tempo todo. Eu não gosto de ver isso. E ele me imita de um jeito falso e burro. Esse vídeo mostra como o governo Lula escolhe quem punir e como punir. Hoje o Brasil assistiu a um atentado contra a democracia. Manifestantes do Movimento de Libertação dos Sem Terra invadiram a Câmara dos Deputados à tarde em Brasília e quebraram tudo o que encontraram pela frente. Para a esquerda, isso foi manifestação normal.
Mas essa manifestação aqui, para eles, merece cadeia. As pessoas estão com a cabeça completamente confusa, completamente perdida, completamente invertida. As discussões sobre política no Brasil são as mais idiotas do mundo. Enquanto isso, a gente está vendo aí votação para condenar Carla Zambelli. De arma na mão, eles querem a condenação de Carla Zambelli por 5 anos. 14 anos de batom na mão. Esse país está moralmente completamente destruído. Esse país está devastado moralmente. Quem exige coerência dos adversários deve praticá-la primeiro. Caso contrário, a crítica deixa de ser uma defesa de princípios e passa a ser apenas narrativa de uma disputa por conveniência política do momento. O mais importante vem agora. Esse duplo padrão moral não surge do nada. Ele foi incorporado ao imaginário brasileiro por meio da ética católica, que associou riqueza à ganância, lucro à exploração e sucesso econômico a uma deficiência moral. Esse ambiente cultural facilita a aceitação de discursos políticos que opõem ricos maus, opressores e exploradores contra pobres virtuosos, oprimidos e explorados. Essa herança da tradição católica, profundamente enraizada na formação histórica do Brasil, contribuiu para que o debate político e parte das decisões tomadas no âmbito discricionário da justiça fossem orientados menos pela coerência dos atos praticados e mais pela condição social, política ou moral atribuída aos seus protagonistas. É justamente por isso que, no Brasil, um condenado por corrupção no papel de oprimido ou ex-oprimido consegue ser reconhecido como vítima, enquanto quem produz riqueza ou defende o livre mercado é tratado como moralmente suspeito, egoísta, ganancioso, um explorador sem escrúpulos. No Brasil, por trás de quase toda grande fortuna, tem um ou muitos grandes crimes. A ideia do mercado financeiro é o seguinte: é amoral, faz qualquer coisa, vende a mãe se precisar. No Brasil, moldado pela tradição católica, o terreno cultural já está preparado para que difamações e calúnias, ainda que genéricas e desprovidas de provas, sejam prontamente aceitas quando dirigidas contra tudo o que simboliza riqueza, mérito e prosperidade. Em contrapartida, quando as mesmas práticas envolvem alguém identificado como representante dos pobres ou das vítimas, suas contradições, incoerências e até condutas reprováveis tendem a ser relativizadas, justificadas ou simplesmente ignoradas. O julgamento deixa de ser baseado em princípios iguais para todos e passa a depender de quem realizou o ato. Nesse contexto, a coerência perde espaço para a narrativa. Daí surgiu a progressividade na tributação de patrimônio e renda. Nós acabamos de aprovar uma lei que nenhum trabalhador que ganha até R$5.000, o equivalente a $1.000, pagará mais imposto de renda no Brasil. E aprovamos ao mesmo tempo que todas as pessoas que ganham acima de R$1 milhão por ano irão pagar um pouco mais para que a gente possa tirar o pagamento das pessoas mais pobres. É lindo, não é? Es un buen eslogan, de eso no hay duda. Tiene ritmo, tiene apariencia moral, suena inclusivo, solidario, suena prácticamente indiscutible, como si fuese una verdad que no necesita demostración. Em narrativas políticas esquerdistas, a vítima de um Estado ineficiente, intervencionista e corrupto deixa de ser vista como vítima de instituições que falharam em cumprir suas funções e passa a ser apresentada como vítima do capitalismo ou da suposta exploração promovida pelos mais ricos. Com isso, desloca-se o foco das causas concretas para o antagonismo entre grupos sociais. Nesse contexto, onde uma mesma conduta pode ser celebrada ou condenada, conforme a identidade de quem a pratica, o julgamento deixa de ser baseado em critérios objetivos e passa a depender da posição política, da imagem moral ou do significado simbólico atribuído ao seu protagonista. É assim que se consolidou o duplo padrão moral no Brasil católico. Não são os fatos que determinam o julgamento, mas a identidade de quem os protagoniza.
Quando a identidade simbólica de quem pratica um ato passa a importar mais do que a natureza do próprio ato, a moral deixa de ser um conjunto de princípios universais e transforma-se em instrumento de conveniência política. Nesse cenário, discursos em torno da justiça social, da igualdade ou da solidariedade podem ser mobilizados de forma seletiva para proteger determinados grupos, condenar outros e justificar ataques à reputação, aos direitos ou às instituições, em nome de uma pretensa superioridade moral. Você piscou e a grande mídia já tentou de fazer de trouxa de novo. Mas na cabeça do jornalista militante, se o terrorista colocar uma gravata e falar diplomacia, ele vira candidato a prêmio Nobel. O Ocidente tem a péssima mania de acreditar que pode domesticar cobras peçonhentas pondo leite num pires. Presta muita atenção nessa história. Há mais de 3.000 anos, no deserto, um cara chamado Cora decidiu liderar uma rebelião contra Moisés e Arão. Cora não era um Zé Ninguém, ele era o primo de Moisés. Era inteligentíssimo, de uma tribo nobre e absurdamente rico. Ele tinha tudo, menos uma coisa: o poder supremo e o sacerdócio, que Deus havia entregado para Arão. Movido por uma doentia inveja, Cora chegou para o povo dizendo: ei, eu quero poder para mim. Claro que não, ele não fez isso. Ele usou a tática mais antiga da esquerda política, o discurso da falsa igualdade. Ele juntou 250 líderes de Israel, os formadores de opinião da época, os jornalistas e diplomatas do deserto, e foi até Moisés dizer o seguinte: toda congregação é santa, todos nós somos iguais. Por que vocês, Moisés e Arão, se elevam acima do povo? Olha que discurso maravilhoso. Se a Globo News existisse naquela época, a manchete seria: líder progressista Cora existe democracia e direitos iguais contra o regime autoritário de Moisés. Mas era uma fraude. Ele não queria igualdade, ele queria o lugar de Moisés. Ele queria destruir a ordem estabelecida por Deus. E o que é mais assustador é que aqueles 250 homens inteligentes caíram na lábia dele. A inveja e o ego cegaram todos eles. Se você chegou até aqui, parabéns por dedicar seu tempo e sua atenção a este tema. E se considera que essa reflexão faz sentido e merece ser debatida, compartilhe esse vídeo com pessoas que possam se interessar por esse assunto ou que precisem conhecer essa perspectiva. Mantenha sempre a curiosidade viva, o senso crítico atento e a disposição de questionar narrativas consolidadas. E se quiser se aprofundar ainda mais em análise sobre os mecanismos simbólicos que influenciam o atraso do Brasil, veja minhas publicações nas redes sociais e os vídeos do meu canal no YouTube. O Brasil agradece a sua audiência e até a próxima análise. Essas verdades não existem para te derrubar ou te desmoralizar. Existem para te despertar de um sono confortável, mas destrutivo. Porque quando você cessa de fugir da realidade, quando para de viver em fantasias reconfortantes, quando abraça a vida como ela é e não como você gostaria que fosse, começa finalmente a construir uma vida real, sólida, resiliente, autenticamente sua. Se você chegou até aqui, isso indica disposição para confrontar ideias que desafiam o que, no Brasil, costuma ser tratado como consenso. Em vez de recuar, você permaneceu. Em vez de se fechar, ouviu. Em vez de buscar conforto, aceitou o desconforto da análise crítica. Essa é a linha divisória entre quem apenas repete slogans e quem assume a responsabilidade de refletir e formar convicções próprias. A maioria foge da verdade. Você a enfrentou. A carência de senso crítico não é casual. De modo geral, o brasileiro não foi culturalmente preparado para lidar com verdades duras. A influência prolongada de uma moral religiosa centrada na culpa contribuiu para consolidar uma visão que enfraquece a autonomia individual. O indivíduo é considerado frágil para a liberdade, imaturo para a responsabilidade e dependente da tutela de autoridades morais e políticas, condição que acabou sendo aceita com naturalidade. Vai, salta o Bolsa Família, 25 anos nós recebemos Bolsa Família. Por isso, poucos buscam a verdade. Ela exige maturidade para suportar seu peso.
Narrativas reconfortantes e explicações simplificadas são psicologicamente mais atraentes. Nesse ambiente, pensar com independência torna-se um ato raro e incômodo. O antídoto está no conhecimento estruturado e metodologicamente orientado, capaz de revelar pressupostos ocultos, intenções implícitas e omissões estratégicas. Compreender como argumentos são construídos e o que deliberadamente fica fora do debate permite antecipar movimentos, reduzir a margem do imprevisto e evitar manipulações. No Brasil, a política opera como uma disputa permanente de narrativas, fortemente influenciada por símbolos morais herdados da tradição ibérica, especialmente no que diz respeito à riqueza, à pobreza e à ideia de redenção. Sua reflexão pode ajudar alguém hoje. Compartilhe urgentemente com aquela pessoa que vive de ilusão, que precisa deste choque de realidade. O teatro político não se sustenta apenas pelos atores no poder, mas também pelo público que legitima o espetáculo. Quando a política é tratada como religião e líderes são vistos como redentores, em vez de gestores avaliados por desempenho, instala-se um ciclo de indulgência, justificativas e repetição de erros. O país não permanece estagnado por escassez de recursos, mas por déficit de lucidez crítica. Então, a partir do momento em que você toma uma informação para si, você não está mais sendo a mesma pessoa. Há uma mudança cerebral, uma mudança, obviamente, cognitiva, uma nova interpretação de realidade. Você passa a ser uma nova pessoa. O problema é que quando se pega a mesma informação e se repete a mesma informação, incansavelmente, século após século, e as pessoas continuam aceitando sem questionar. A imbecilidade, ela é uma escolha. Há pessoas que têm deficiência. Isso não é escolha. Ser imbecil é uma escolha. A pergunta final. Agora que você sabe, o que vai fazer? Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Portanto, considere apoiar o canal. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe este vídeo com pessoas que valorizam pensamento crítico e curiosidade intelectual. Assim, você contribui para ampliar o alcance de ideias relevantes e fortalecer um debate mais qualificado. Parabéns pela atenção até aqui e até o próximo vídeo.